Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Olha só o que a palavra de Deus vai nos ensinar lá no livro, lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículo 12. Presta atenção no que Jesus ensina para a gente. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E o tema da mensagem de hoje é esse aqui, ó. Fique atento e se encha de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa usar minha vida, Deus, para poder entregar a tua palavra, ao qual vem do teu coração, para aquele irmão, para aquela irmã que esteja acompanhando, Pai, esta mensagem. Que não seja eu falando, mas que o Senhor fale através da minha boca, Espírito Santo me encha com a tua presença, para que a tua palavra alcance o propósito para o qual ela foi lançada. Eu creio e agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bora para a mensagem de hoje, que a gente se baseou aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 12. Então vamos meditar e vamos mergulhar na meditação desta mensagem. O tema da mensagem é esse: fique atento e se encha de Deus. Então vamos lá, orar e vigiar. Orar e vigiar é algo que Jesus ensina para a gente lá no Evangelho de Mateus 26, 41. Orar e vigiar. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Deus nos ensina isso lá no livro do profeta Josué, capítulo 1, versículo 8. São conselhos e direcionamentos que a Bíblia entrega para aqueles que buscam pelo conhecimento de Deus. Então, aquele que busca o conhecimento de Deus, aquele que realmente tem o desejo de andar nos caminhos do Senhor, aquele que realmente se entrega verdadeiramente e tem o desejo de viver para Jesus, viver o Evangelho, a Bíblia nos ensina que precisamos orar, vigiar e meditar na palavra do Senhor dia e noite. A partir do momento em que entregamos totalmente o controle da nossa vida ao Espírito Santo, passamos a ser uma potencial ameaça a Satanás e os seus anjos caídos. E por que isso? Porque assim, só para a gente entender, quando nós éramos, não sei você, mas eu vou falar por mim, quando eu era do mundão, né, quando eu vivia atolado no pecado, quando eu vivia uma vida desregrada, uma vida toda torta, uma vida toda errada, regrada a bebida, regrada a prostituição, me prostituía, regrada a sexo, sexo de maneira errada, regrada a tanta sujeira que a minha vida era regrada a tudo isso. Eu não causava nenhuma ameaça para o inferno, para Satanás. Por quê? Porque eu estava fazendo aquilo que alegrava ele. Então, quando eu vivia essa vida, eu estava fazendo aquilo que Satanás queria que eu fizesse, ou seja, estava caminhando para o abismo, né? A minha alma estava nas mãos dos demônios, a minha alma estava na mão do príncipe desse mundo, que é Satanás. A Bíblia nos fala que ele é o príncipe desse mundo. A Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno, o mundo é dele. Quando Adão, abriu mão lá da obediência no Éden, desobedeceu o Senhor, ali uma lei espiritual deu brecha e deu condições a Satanás para tomar o planeta Terra das mãos do homem. O homem deu de bandeja
o planeta para Satanás. E desde então, quem comanda esse mundo, quem comanda o planeta, quem comanda a Terra e toda a ideologia, tudo aquilo que rodeia é o diabo. Já visto o que acontece no mundo, né? As barbaridades que acontecem no mundo. Isso não vem de Deus, mas é permitido pelo Senhor porque existem leis espirituais. E essas leis espirituais são respeitadas. Até porque nosso Deus é o justo juiz, ele não pode ir contra as leis que ele mesmo criou, né? Então é permissão dele, porque o homem entregou o controle pro inimigo, pro diabo, e aí ele comanda, né? Ele tem todo o poder, tanto que quando ele tenta Jesus no deserto, né, quando Jesus fica 40 dias e 40 noites no deserto, tem uma situação que ele apresenta, né, ele faz Jesus subir até o local mais alto do monte, até o pináculo do templo, e ele manda Jesus, ele fala assim para Jesus, olhe, né, me foi dado todo o poder, e eu posso te dar tudo isso, se prostrado, me adorares. Ele falou, me foi dado todo o poder. O homem passou tudo para as mãos de Satanás. Então, quando você vive atolado no lamaçal do pecado, você está agradando ao príncipe desse mundo. Então, assim, você está fazendo aquilo que agrada a ele e é o que ele quer, né? Ele quer levar a minha alma e a tua junto com ele, porque ele sabe que ele vai para o inferno. Então, quando a gente entrega, né, realmente, de verdade, a gente realmente entrega, não da boca para fora, porque o que mais tem aí de pessoas que falam que são cristãos, e o que mais tem, infelizmente, né, e esse vídeo é para abrir os olhos também, são pessoas que não entregam, é da boca para fora que chama Jesus de Senhor, mas não entregam a vida, não tem uma transformação de vida, né? Mas aquele que realmente se entrega e que se deixa ser transformado, né? Que se deixa ter a metanoia, a mudança de mente, entrega a vida verdadeiramente para Jesus e o Espírito Santo enche essa pessoa passa a agir, passa a viver direcionado pelo Espírito Santo, esse sim é uma potencial ameaça para o inferno, para o diabo. O principal objetivo do inferno, do diabo e seus demônios, é destruir aqueles que são servos verdadeiros do Senhor Jesus. E o diabo buscará incansavelmente meios para ter êxito no seu objetivo. Mas e aí? Ele terá êxito? Depender de mim na minha vida, não. Na minha vida, não. Sim, ele terá êxito, caso o crente, o cristão, aquele que resolveu, né, entregar, né, a vida para Jesus e viver, né, para o Senhor, caso essa pessoa se entregue de bandeja aos demônios. Se isso acontecer, o reino das trevas agirá com força e o pior, com a permissão de Deus. Então, o diabo ele vai buscar, né? Ele vai buscar meios e ele sabe como fazer, né? Meios para destruir aquela pessoa que realmente que resolveu de verdade entregar a vida para Jesus, né? Ele vai fazer, ele vai buscar, ele sabe por onde fazer, ele conhece, ele nos conhece, ele conhece a mim e ele conhece a você, ele sabe as nossas fraquezas e ele vai buscar meios para ter êxito no objetivo de destruir os verdadeiros cristãos. Porque aqueles que não são verdadeiros estão na mão dele. Porque ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Não tem meio termo. Ou você serve a Jesus, ou você não serve a Jesus. Então, aquele que não serve, que fala que serve, mas que não serve, esse está nas mãos de Satanás. Esse está nas mãos. Não adianta. Aquele que fala que vai na igreja, mas que só vai, que não é transformado, que não tem uma transformação de mente, não tem uma transformação de vida, não muda, só é crente, só é bonitinho, cuticute na frente dos irmãos da igreja. Saiu dali,
não tem nada de crente. Esse aí tá na mão do inimigo e ele nem esquenta com esse aí. Ele sabe. Agora, o verdadeiro crente, aquele que realmente vive, que realmente se deixou ser transformado, que busca, né? Esse, o diabo vai procurar destruir e vai querer te destruir. Ele vai com força para cima de você e para cima de mim, né? E como que ele terá êxito se nós dermos brecha? Se nós nos entregarmos de bandeja, né? Se nós dermos brecha, se nós vivemos, né? O que seria dar brecha? A gente viver uma vida de pecado, né? A gente abrir legalidade no mundo espiritual para que o inimigo tenha acesso, né? Porque ele fica só observando você e eu, para ver se a gente abre uma brechinha e aí ele pega e fala para Deus, olha lá, ele deu brecha, abriu espaço, posso, né? É só você ver o livro de Jó, ele fala, ele não toca em Jó sem antes pedir permissão para Deus, ele fala, ó, posso? E Deus fala, vai, só não toque na vida dele, faça tudo, não toque na vida dele, né? Então Deus permite, por quê? Porque o cristão, a pessoa deu brecha, abriu uma legalidade no mundo espiritual e o diabo, ele sabe, né? Ele entende o mundo espiritual, ele também não vai atacar você se você não der brecha, não adianta, não tem porquê, porque você não deu abertura, né? Então não tem como ele chegar, não tem como. Agora, se você der abertura para que ele te acuse para Deus, olha lá, ela deu brecha, ele deu brecha, posso? E Deus, ele vai permitir, porque ele não pode ir contra, né, aquilo que ele é justo, né? Então ele permite que o diabo faça o que tem que ser feito. Infelizmente, Deus permite, porque nós abrimos uma brecha, abrimos uma legalidade espiritual e o diabo ele vai entrar com força, tá? Então, a gente tem que fechar essas brechas aí. Portanto, para aquele que entregou a sua vida a Jesus, é de suma importância entender o contexto espiritual ao qual foi inserido, a batalha a qual irá travar. Precisamos nos preparar adquirindo o conhecimento que vem de Deus, para que todas as brechas espirituais em nossas vidas sejam fechadas. Então, como que a gente vai fechar, né, essas brechas e mantê-las fechadas? Buscando o conhecimento do Senhor. E como que a gente busca? Da onde que a gente tem esse conhecimento? É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia é aquela que nos traz conhecimento, né? A gente se encher da palavra do Senhor, a gente vai se encher de sabedoria e conhecimento que vem dele. A palavra de Deus diz: buscai e acharão, pedi e receberás, batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que busca encontra, aquele que pede recebe e aquele que bate a porta é aberta. Então, se você realmente buscar na palavra do Senhor, pedindo conhecimento, entendimento, sabedoria, para que você possa usar isso para o reino, ele vai te entregar, ele vai te dar. E quanto mais conhecimento de Deus você se enche, mais você fortalece as tuas muralhas, brechas fechadas, muralhas fortalecidas. A fortaleza que é o teu coração está bem protegida, está bem protegida. Então ali o inimigo não tem acesso. Eu coloquei aqui brechas abertas igual a livre acesso a Satanás. Brechas fechadas, impossibilidade do inimigo nos tocar. O inimigo não pode, ele não tem acesso. Ele não pode tocar aquele que ele não tem acesso. Não toca, não encosta, não tem inveja, não tem mal olhado, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem encantamento para o cristão cheio do Espírito Santo, o cristão de brechas fechadas, o cristão de muralhas firmes,
o cristão de fortaleza protegida. Esse não tem como, não existe uma possibilidade do inimigo tocar. Não pode, não dá. Por quê? Porque não tem legalidade no mundo espiritual para o inimigo colocar a mão. Não tem. Agora, se você tiver com as brechas abertas, dando legalidade, é livre acesso. O inimigo tem livre acesso à tua vida. Se você der brecha, ele invade. Não tem jeito. E ele tá. E a palavra diz, né? Eu acho que eu vou trazer essa palavra ainda. Então, vamos continuando aqui, mas que vai aparecer essa palavra que eu quero falar para vocês. Então, olha só. O diabo e seus demônios sabem que um crente posicionado no Senhor é cheio do Espírito Santo e alguém nessa posição é sedento por almas, por libertar essas almas do poder das trevas e transportá-las para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses 1:13. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele não tem como, é sedento por almas. Ele quer porque quer libertar essas almas, tirá-las das trevas e trazê-las para a luz. Não tem como. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo nos enche. E ele anseia por almas. Deus anseia que todos sejam salvos. Então, o crente cheio do Espírito Santo tem Deus dentro dele. É cheio do Espírito Santo. E esse crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, também anseia por almas. Também anseia para que todos sejam salvos. Como que você vai ter Deus dentro de você e não vai ansiar, não vai querer salvar almas? Deus está dentro de você. Se você não tem esse desejo por salvar almas, você não é cheio de Deus. E o diabo sabe que um crente cheio do Espírito Santo é sedento por almas. E por isso que ele quer destruir, por isso que ele quer derrubar. E por isso que um crente cheio do Espírito Santo tem que ficar esperto para que não caia. Ficar atento ali para que não caia. Orar e vigiar. Meditar na palavra dia e noite. Para que possa ser cheio, para que possa estar fortalecido. Satanás olha esse tipo de cristão, né, o verdadeiro e espiritual, como uma verdadeira ameaça e ele vai lutar. Então, o Satanás vai lutar. Ele vai lutar. E a gente precisa estar revestido. E aí entra aqui aquilo que Efésios 6, 11 e 12 nos mostra. Portanto, que nós possamos nos vestir com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra os demônios que agem através do ser humano. As pessoas que não servem ao Senhor, elas são presas fáceis de Satanás. E Satanás age através dessas pessoas. Age nessas pessoas e através dessas pessoas. Assim como um cristão cheio do Espírito Santo, Deus age nessa pessoa e através dessa pessoa, né? Então, a gente precisa se revestir, né? Eu coloquei aqui do lado um soldado, né? É um soldado, né, daquela época medieval aqui, com uma armadura, né, com um escudo, e a gente precisa estar revestido, a gente precisa estar usando toda a armadura de Deus, né, que mostra lá que Deus nos apresenta essa armadura, né, através do apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios. Aí ele vai falando toda a armadura, né, capacete da salvação, couraça da justiça, sandália da humildade, escudo da fé, a espada que é a palavra do Senhor. Então ele vai mostrando como que essa armadura ela é formada. E nós precisamos estar revestidos, usando essa armadura, né, para que a gente possa ficar posicionado como soldados nessa batalha espiritual a qual nós estamos inseridos.
E eu não tenho receio de falar, né, que hoje eu vivo uma batalha espiritual, porque eu sirvo ao Senhor, porque eu faço a vontade dele, porque já existem vidas que através da minha conheceram Jesus, foram salvas. Existem vidas que através da minha vida Deus usou a minha vida para resgatar almas das trevas e trazer para a luz. Né? Tem pessoas que através da minha vida foram salvas, tem pessoas que através da minha vida desceram as águas e se batizaram. Existem pessoas que através da minha vida Deus resgatou, e eu sei que eu estou debaixo de batalha, eu sei que eu estou debaixo de ameaça e de ataque, né? De ataque não, de iminente ataque, né? De tentativa. Ele está ali só esperando dar uma brecha, ele está só esperando eu né? Deixar a minha fortaleza como é que fala? Como é que é a palavra? Deixar ela vulnerável, né? O diabo tá só à espreita, eu sei disso, mas eu procuro todos os dias me revestir das armaduras, orar, vigiar, me encher da palavra de Deus, meditar de dia e de noite, sabe? Eu não abro mão de todos os dias eu me posicionar na presença do Senhor, porque eu sei a batalha que eu estou inserido, a batalha que eu fui inserido, eu quero lutar essa batalha. Eu quero lutar essa batalha. Eu quero lutar do lado certo, do lado da luz. Amém? E mais, sejam sóbrios e vigilantes. Aí aqui eu coloquei entre parênteses, fui eu que coloquei, tá? Essa frase entre parênteses fui eu que coloquei. Eu que introduzi no texto, não está no texto bíblico, tá? Então, sejam sóbrios e vigilantes. Aí, entre parênteses, cuidando para não cair. Ficar sóbrio, vigilante, cuidando para não cair. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Era esse versículo que eu queria trazer para vocês. A gente precisa estar sóbrio e vigilante, porque o diabo ele está à espreita, como um leão, só esperando a presa dar mole, só esperando a presa virar as costas, só esperando a presa dar um segundo de bobeira para que ele abocanhe, né, e devore. Então, essa verdadeira o objetivo dessa mensagem é que a gente esteja, né, realmente vigilante, que a gente esteja realmente atento, né, como foi o tema, né, da mensagem, dessa mensagem hoje, que fiquemos atentos, espertos, porém cheios de Deus, né? Tem uma passagem das Escrituras que diz assim, eu não vou lembrar qual que é o texto agora, mas fala assim, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então a frase começa, sujeitai-vos a Deus. A gente precisa primeiro se sujeitar ao Senhor, se encher dele, buscar o Senhor, ser obediente a Deus, ser obediente aos mandamentos, seguir os mandamentos, viver debaixo da lei, viver debaixo da vontade, ser obediente a Deus em todas as situações. Não é só a gente obedecer a Deus naquilo que a gente acha que a gente deve, ou melhor, obedecer a Deus do jeito que a gente acha que deve obedecer a Deus. A gente precisa obedecer a Deus do jeito que Ele quer que nós obedeçamos a Ele. E em todas as situações, não é uma aqui, outra ali, não, aquilo que nos agrada apenas. Não, a gente precisa obedecer a Deus em todas as situações, sujeitando-se, né, nos sujeitando a Ele, e aí a gente consegue o que vem na sequência, porque Ele vai dar capacidade, vai nos capacitar para resistir ao diabo. E aí sim, só então o diabo fugirá de nós. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Ele nos dá a capacidade de resistir ao diabo, e o diabo, vendo que não consegue mais nada, ele foge. Entendeu? Então, a gente precisa, né,
a gente precisa de uma vida de oração, de estar sóbrio, vigilante, a gente precisa de uma vida de meditação na palavra, a gente precisa mastigar a palavra é alimento, a gente precisa comer a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento espiritual. Do mesmo jeito que a comida alimenta o teu corpo, a palavra de Deus alimenta o nosso espírito, o teu espírito. O espírito fortalecido, ele só é fortalecido mediante a palavra de Deus. Se você não se alimentar da palavra de Deus de dia, todos os dias, o seu espírito está fraco, ou melhor, você nem é cheio do Espírito Santo. Então, o que alimenta o teu espírito com a presença do Espírito Santo é se encher da palavra do Senhor, se encher da palavra de Deus. E que você possa entender que essa é a vida do verdadeiro cristão. Não adianta você achar que você vai entregar a sua vida para Jesus e viver uma vida de buenas, de boa. Não. Desculpa, não é. Jesus, ele chama discípulos, ele quer discípulos, ele quer soldados, ele precisa que nós pisemos, que nós coloquemos o inimigo debaixo dos pés dele. Ele precisa, e ele só vai conseguir isso com cristãos cheios do Espírito Santo. Cristão cheio do Espírito Santo não é um cristão meramente de sentar em banco de igreja. Ele tem que ir para a guerra, ele tem que ir para a batalha. E eu bato na tecla, já falei, Deus já falou isso em outras mensagens. Se você não tem vontade de fazer a obra, se você não tem desejo que a alma seja liberta, você não é cheio do Espírito Santo. E se você não tem o Espírito de Jesus, você não é de Jesus. E se você não é de Jesus, você vai escutar naquele dia, no grande dia, que ele vai falar assim: afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Eu não quero ouvir isso, não sei você. Senhor, Senhor, em seu nome não fizemos milagre, em seu nome não curamos enfermos, em seu nome não operamos sinais, prodígios e maravilhas. Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, pois não vos conheço. Não adianta nada você fazer as coisas achando que você está agradando ao Senhor, se você não tem nem um pingo de intimidade com ele, ele não te conhece. Então é sério, é muito sério isso. Então, que você possa entender isso e se colocar, né? Entender qual é a situação que você está. Nós estamos debaixo de guerra, uma guerra espiritual, e Deus quer soldados. Deus não quer espectadores. Deus quer soldados. Que você possa se alistar nesse exército e ir com tudo, os dois pés no peito do diabo, né? E é isso, porque é para isso que Jesus nos chama, para isso que Jesus nos salva, para que nós possamos ser usados para salvar outros. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu dia, sua família. Deus te abençoe no nome de Jesus. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Tchau, tchau. Fique com Deus.